Boa noite, queridos irmãos. A Igreja Batista Bíblica Fundamentalista da Cidade de Esperança inicia nesse momento mais um serviço de adoração ao Senhor, para a honra e glória tão somente do nosso bom e amado Deus. Inicialmente, irmãos, eu quero iniciar comunicando o falecimento da irmã Marlene, lá de Campina Grande. Resistiu alguns dias na UTI, mas infelizmente não foi a vontade de Deus que ela retornasse ao seio da família, e sempre teve uma boa confissão de fé, sempre creu na salvação eterna, e nessas horas está, pela sua confissão, nos braços do Senhor, no seio do Pai Abraão. Vamos orar pelos familiares que possam ter conforto nesse momento. A oração neste momento é unicamente pedindo conforto com os familiares da irmã Marlene. Grato aos irmãos que estiverem em oração por ela, mas infelizmente a vontade de Deus não foi essa. Amém? Irmãos, também quero pedir aos irmãos que estejam em oração pela jovem Camila. Camila é uma jovem que tem a mesma doença de Valtinho e está há 7, 8 dias internada. Ela mora em Florianópolis, Santa Catarina, e está há 7, 8 dias internada no hospital, na capital, em Florianópolis. E posso pedir ao irmão que tivesse oração por ela. Temos a questão de afinidade com relação à doença, e também a mãe dela, Cristina, minha colega de trabalho do INSS. Então peço aos irmãos que se lembrarem, por favor, orem pela saúde da jovem Camila. Amém? Irmãos, alguns comunicados breves. Fizemos uma reunião na última terça-feira de forma online com os membros da igreja, e como não teve condição de todos participarem, fizemos uma votação no grupo da igreja, do WhatsApp, para a questão do retorno ao serviço presencial, o serviço de oração presencial ao Senhor, certo? Pelas contagens da minha secretária Ana Lívia, a previsão é que o culto presencial seja quem tenha mais votos. De antemão, já decidimos também que voltaria no primeiro domingo do mês de julho, dependendo também, claro, do nível de contágio, de como esteja na nossa cidade a questão da circulação, da contaminação dos vírus. Então vamos estar aguardando e orando a Deus que no próximo dia, primeiro domingo do mês 7, mês de julho, sendo a vontade de Deus, estaremos retornando com os cultos presenciais. Amanhã eu vou colocar no grupo da igreja, apenas até agora não votou o irmão Luiz, não deu opinião. Algumas pessoas não deram opinião, mas algum membro ou homem da família deu opinião. Estamos colocando a decisão do homem como sendo a decisão da família. Dentro desse quadro, vamos estar orando e pedindo a Deus sabedoria nesse momento, e claro, orando uns pelos outros. Orar pela saúde do irmão Neto, a saúde do irmão José Antônio, do irmão Raul e de todos os irmãos que aqui de Esperança, de Soledade, de Campina Grande e de todo canto que tiver uma igreja de Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça. Dito isso, irmãos, por favor, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 34, leremos dos versículos 15 ao 19. Só mais um breve comentário. É claro que quando se voltarmos aos cultos presenciais, serão tomadas todas as medidas de segurança possíveis e cabíveis, para a proteção nossa também, para que quem esteja de fora veja que a igreja de Deus faz as coisas com ordem e decência. Amém? Salmos 34, versículo de 15 a 19. Desta forma está escrito na palavra de Deus: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livram de todas as suas angústias.
Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Versículo 15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao clamor do justo. Diz também que o Senhor está perto, no 18, daqueles que estão com o coração quebrantado, com o coração sofrido, e que também que salva os contritos de espírito. Também a Bíblia nos diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Que Deus possa aplicar esse textozinho lido em nossas mentes, em nossas vidas e em nossos corações. Dando continuidade ao nosso serviço de oração, nosso culto a Deus, vamos chamar a irmã Luciana, que nos levará um louvor para a honra e glória tão somente de Deus. Boa noite, irmãos. Irei louvar o hino 485 do cantor cristão, o Livro da Vida. As riquezas do mundo pouco valem para mim, pois Jesus no teu reino dás-me vida sem fim, e no livro da vida que conservas aí, certo estou que meu nome foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como areia no mar, mas Jesus me revela sua graça sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas ele me prometeu. Foi escrito por ti, o meu nome no céu, sim, no livro da vida foi escrito por ti. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus, colocarmos em posição de respeito, baixando nossas cabeças e em sinal de agradecimento a Deus. Santíssimo Deus e Pai, ó Senhor, sabemos que Tu escutas as nossas orações. Nós te rogamos, Senhor, por nosso país, por nossa cidade, te rogamos sobre as famílias que estão passando por momentos de perda, em especial pela irmã Marlene, lá em Campina Grande. Te rogamos também pelo pastor Miguel, em Campina Grande, que ele possa estar sendo regozijado por Deus, sendo confortado por Deus pela perda da ovelha, que o Senhor possa estar o conduzindo cada vez mais na Tua santa e perfeita palavra, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, cada irmão da Cidade de Esperança, os irmãos de Soledade, e te rogamos sabedoria, Senhor, para enfrentarmos a batalha que o Senhor está nos propondo, Senhor. A batalha lutando para a honra e glória tão somente Tua, Senhor. Obrigado, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 21 apenas. Pedro 2, 21. Amém? Dito estar na palavra de Deus. Porque para isto
sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque para isto sois chamados. Também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Amém? Senhor Deus e Pai, rogamos que o Senhor possa, Senhor, me capacitar, Senhor, para dizer unicamente a Tua vontade e a Tua palavra, Senhor. Senhor, não me deixa, Senhor, desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Também, Senhor, te rogo que o Senhor possa capacitar os irmãos que estão ouvindo o culto, que eles possam entendê-lo, Senhor, e aplicar em suas vidas a Tua palavra. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, nós temos aqui uma pequena passagem, onde no versículo 20 diz: Por que glória será essa, que pecando sois esbofeteados e sofreis, mas que fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E ele diz: porque para isso sois chamados. O tema de hoje: seguindo as pisadas de Cristo. Cristo padeceu, deixando o que foi que Cristo deixou? O exemplo. Para que Cristo deixou o exemplo? Para que e para quem? Para que os crentes sigam as suas pisadas. Veja bem, fundamentalmente, só segue as pisadas de Cristo aqueles que o receberam e adentraram a família de Deus. E todos os quantos receberam Deus no poder de ser feito o quê? Filhos de Deus. Quando tu adentrar a família de Deus, tu já pode ser o seguidor de Cristo. Agora, irmãos, não se engane, nem todos que o receberam irão seguir suas pisadas. Alguns crentes se desviam, descaem de sua fé. Ora, se nós recebemos Cristo, o mínimo que nós podemos fazer é andar da forma que o recebemos. Pergunta: como foi que nós recebemos Cristo? Na carne ou no Espírito? Você recebeu Cristo pela pregação da fé ou pelas obras da carne? Nós recebemos Cristo em Espírito. Em Colossenses 2,6 diz: assim como recebestes, andai nele. Para adiante. Colossenses capítulo 2, verso 6. Colossenses 2,6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Nós recebemos Cristo através do Espírito Santo de Deus. Então, quando isto ocorre, nós devemos, no mínimo das nossas lutas, seguir e receber e andar da mesma forma que recebemos, andando em Espírito. Amém? Irmãos, devemos entender que para seguir as pisadas de Cristo, você tem que ser salvo. O religioso não segue as pisadas de Cristo. O religioso segue as pisadas da religião, as doutrinas e preceitos de homens. O crente deve seguir o que Cristo nos disse. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, ensinando a guardar todas as coisas como nos foi mandado. Então, para seguir as pisadas de Cristo, devemos agradar a
Deus. É primordial. Só seguimos as pisadas de Cristo se seguirmos o agradar a Deus. A exortação bíblica para os crentes, repito, é o caminhar segundo a vontade de Deus. É o caminhar para agradar a Deus. Não tem como você seguir as pisadas de Cristo e seguir as pisadas do mundo. Ou você segue Cristo, ou você segue o mundo. Nós temos a exortação em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, apenas os versos 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Veja bem, meus irmãos, assim como recebeste, Paulo dizendo, ó irmãos de Tessalônica, assim na forma que tu recebeste nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Assim andai. Você só tem progresso com relação às coisas espirituais se você andar segundo a maneira que convém. Qual é? Andar agradando a Deus. Meus irmãos, é impossível tu agradar a Deus e ao mundo. O mundo está no maligno. O crente está em Cristo. Não há conexão entre as trevas e a luz. Não há espaço para as duas coisas, o mal e o bem. Belial e Cristo, as trevas e a luz, elas não conseguem coabitar e não conseguem caminhar juntamente, porque elas se opõem. Um puxa para a esquerda, outro puxa para a direita. Não há convivência pacífica entre as trevas e a luz. E o crente, sendo luz, deve andar, convém andar e agradar a Deus, para que possa progredir cada vez mais. Meus queridos e muitíssimos amados irmãos, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Qual foi o maior exemplo que Cristo poderia deixar para nós, os filhos de Deus? A sua obediência. Cristo obedeceu e agradou a Deus em todo o tempo que esteve como homem na terra. Ele era Deus e não usurpou ser Deus. Ele foi humilhado, ele foi obediente até a morte na cruz. Então você deve estar se auto-perguntando, você deve estar se questionando, você deve estar dentro de si mesmo, procurando respostas para saber como é possível agradar a Deus sendo obediente. A maneira do crente agradar a Deus é simples, é frutificar, é crescer no conhecimento dele. Colossenses capítulo 1, versos 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meus irmãos, você não vai conseguir andar, seguir as pisadas de Cristo, se não for andando dignamente como convém aos crentes. O andar do crente não pode ser igual ao andar do descrente. O mundo tem um modelo, o mundo tem um padrão, e as pessoas do mundo devem seguir qual padrão? O padrão do mundo. Os crentes devem seguir o padrão bíblico ou o padrão do mundo? É uma resposta simples. Você não pode seguir as pisadas de Cristo andando segundo o modelo existente do mundo. Claramente, a Bíblia nos diz que o mundo jaz, morre no maligno, porque é o contrário da cosmovisão bíblica. O que Deus diz, o mundo diz ao contrário. Tudo que Deus proclamou como verdade absoluta, o mundo tenta destruir através de suas doutrinas, seus ensinamentos com preceitos e doutrinas simplesmente de homem. São as vãs filosofias. Por isso, irmãos, para seguir as pisadas de Cristo, você deve estar frutificando em toda boa obra e crescendo. Em quê? No conhecimento de Deus. Mas para você progredir, você tem que andar da forma que tu recebeste Cristo. Andar em espírito, não na vontade da carne, mas sim na vontade do Espírito. Amém? Irmãos, é de suma importância que entendamos que para seguir as pisadas de Cristo devemos estar enraizados e edificados em Cristo. Quanto mais enraizado, mais edificado tu estás. Quando nós seguimos, quando o crente segue as pisadas de Cristo, tem o que? Segurança. Como assim, pastor? Ora, quando você segue as pisadas de Cristo, você sabe que Ele, Cristo, é a raiz principal. E sabe que essa raiz irá te fortalecer. Sabe que essa raiz irá te dar segurança. Sabe que a raiz irá te dar vida, alimento, irá te tornar produtivo, irá te dar contentamento, sendo grato à graça de Deus. Meus irmãos, você deve estar edificado, enraizado, confirmado unicamente em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 7. Enraizados e edificados nele. Veja bem, verso 6 diz: como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele,
Para eu andar nele, eu tenho que estar o quê? Enraizados e edificados nele. Quem é nele? Cristo. E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nele abundando em ação de graças. Quanto mais enraizado estiver o crente, mais firme, constante e abundante ele estará. Irmãos, me questionaram qual o papel da igreja. A edificação dos santos, glorificar a Deus e levar o oito de Cristo. Então você, se tu és crente, se tu és um salvo, você não pode estar enraizado em Cristo, edificado em Cristo, fora da igreja. A igreja não salva, a igreja não te mantém salva, mas a igreja te faz andar edificado, porque é o local de edificação dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Se tu foi chamado para seguir Cristo, lembra que Cristo morreu pela plenitude do seu corpo, que é a igreja. Então, meus irmãos, você quanto mais firme estiver, mais enraizado, o exemplo de raiz. A raiz principal é bem profunda. E ela é quem mantém a árvore firme. As secundárias são importantes, sim, mas sem a raiz principal a planta morre. O crente, quando não está enraizado em Cristo, edificado nele, ele não está seguindo as pisadas de Cristo, ele está seguindo as pisadas do mundo. Quem está acompanhando a escola dominical, começamos domingo passado, a disciplina, o EBD sobre disciplina espiritual, e no próximo domingo iremos aprender não ameis o mundo, e vamos ver que quanto mais eu deixar as coisas de Deus e me dedicar às coisas do mundo, o amor do Pai vai esfriando, aumenta o amor. Olha assim, gente, deixa eu explicar, bem simples. Quanto mais eu amo as coisas do mundo, menos eu amo a Deus. E começa amando 5% ao mundo, 95% a Deus. Depois 10% ao mundo, 90% a Deus. Quando você vai ver, você inverteu. Você está amando mais as coisas que há no mundo do que as coisas que há em Deus. E o amor do Pai não vai estar mais nele. Não porque o Pai deixou de amar, não, porque você deixou de amar. Então devemos ter cuidado, irmãos, para seguirmos a pisada de Cristo, enraizados e edificados nele. Se eu estiver em Cristo, eu irei segui-lo, por quê? Porque eu estou enraizado nele, edificado e confirmado na fé, amém? Esta é a forma de tu seguir Cristo, edificado e enraizado nele, e abundando em toda a ação de graça, amém? Irmãos, quanto mais profunda for a raiz, mais forte será a árvore. É simples, né? Isso é biologia. Uma árvore frágil, o vento vai e derruba. Uma árvore bem firmada, ela resiste aos temporais. O crente bem firmado, enraizado em Cristo, ele resiste às tempestades, ele resiste às aflições, ele resiste à tribulação. O crente não enraizado em Cristo fica frágil e de fácil destruição. Oremos a Deus que nós possamos estar sempre buscando não descair da nossa fé. Nós estejamos sempre não buscando ouvir engano dos homens, e sim crescer na graça de Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versos 17 e 18.
Amém? Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardais-vos de que pelo engano dos homens abominados sejam juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. A árvore enraizada em Cristo, ela está o quê? Firme. A árvore que está sendo enganada por homens abominados, ela é o quê? Descai da firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Não descaia da vossa firmeza. Antes, cresça na graça e no conhecimento. Veja bem, para seguir as pisadas de Cristo, tem que crescer na graça e no conhecimento. O salvo deve estar cada vez mais enraizados em Cristo. Amém? Irmãos, o que acontece quando o crente segue as pisadas de Cristo? Quando nós, os crentes, seguimos as pisadas de Cristo, nós somos aperfeiçoados nele. Esse termo perfeito é uma palavra que as pessoas têm até medo de dizer, né? Mas o crente torna-se perfeito em Cristo quando realmente andamos em suas pisadas. Guardamos a palavra e recebemos o seu amor. Quando andamos em suas pisadas, o crente guarda a sua palavra e recebe o seu amor. Este amor que Deus nos dá é um fator de aperfeiçoamento. O amor de Deus é aperfeiçoado ou nos aperfeiçoa. Por favor, 1 João capítulo 2, versos 5 e 6. Veja bem. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, o crente deve abominar toda e qualquer doutrina, todo e qualquer conhecimento que seja contrário às palavras de Deus. O crente tem que amar e guardar a palavra de Deus. Onde é que está a palavra de Deus? A Bíblia. Eu oro muito a meu Deus para que Ele não me desvie um centímetro sequer da palavra dele. Eu não posso, irmãos, por mais bela que seja qualquer filosofia de homens, deixar de guardar o que Deus mandou para guardar as coisas dos homens. Quando o crente anda com Cristo, ele guarda a palavra de Deus. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, depois a gente volta para cá, para João. Mateus capítulo 28. Versos 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. E eis que estou convosco. E eis que o convosco, quem é o convosco? A igreja dele. Que nós temos a obrigação de guardar tudo da forma que ele mandou. Quando você guarda a palavra de Deus, o amor de Deus é aperfeiçoado em você e você se aperfeiçoa.
E você, se você diz que está em Cristo, não da boca para fora, mas verdadeiramente em Cristo, você deve andar da forma como Ele andou. Amém? Deve andar conforme Ele andou. A perfeição do crente, meus irmãos, é advinda até Ele através da ação do Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quando você não extingue a ação do Espírito Santo, quando você se permite ser guiado pelo Espírito Santo, quando você, veja bem, tu só irás seguir as pisadas de Cristo se tu tiveres o quê? Um guia. Quem é o guia do crente? O Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos manda em 2 Coríntios capítulo 13, versos 11, a ser perfeito. Amém? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Porque a Bíblia te manda ser perfeito, sabendo que tu és um ser imperfeito. Porque o Espírito Santo de Deus habita em ti, está morando contigo, tu sendo imperfeito, mas Ele é perfeito. E se tu permitir sim ser guiado por Ele verdadeiramente, Ele irá te aperfeiçoar até o fim, Ele irá te moldar, Ele irá te capacitar a entender o que é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Só Ele pode te capacitar a isso. Portanto, para andar com Cristo, devemos entender que o Espírito Santo é o nosso guia e que Ele irá nos guiar nas pisadas de Cristo. Amém? Irmãos, nós mostramos até agora como é andar com Cristo. Agora nós vamos à segunda parte do culto, que são as consequências de seguir as pisadas de Cristo. Veja bem, nós vimos que quando nós seguimos a pisada de Cristo, nós devemos andar para agradar a Deus. Nós vimos também que devemos estar enraizados e edificados em Cristo. Nós vimos também que quando nós seguimos verdadeiramente as pisadas de Cristo, que é a palavra de Deus, nós somos aperfeiçoados nele. Agora nós vamos ver as consequências de andar ou seguir as pisadas de Cristo. Amém? Irmãos, você pode estar, seguir as pisadas de Cristo é mil maravilhas. Será? Primeiro ponto, para seguir as pisadas de Cristo. Se tu realmente segue as pisadas de Cristo, tu serás odiado pelo mundo. Como assim? Acho? Sim. Para seguir as pisadas de Cristo, saiba que você será odiado pelo mundo. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Porque o mundo odeia o crente? Vamos entender. Se o mundo vos odeia,
sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo a amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Meus irmãos, o crente não deve estar preocupado em amar ou ser amado pelo mundo. O crente não deve estar preocupado em seguir o padrão, o modelo do mundo. O crente tem que seguir o padrão de Deus. Não importa se você está querendo ser amado pelo mundo, irmão, volta ao teu primeiro amor. Cristo não é mais teu primeiro amor. Se tu estás querendo seguir as pisadas do mundo, volta. Vê onde foi que tu errou. Vê qual foi a encruzilhada que tu erraste, que saíste do teu caminho, e volta a Cristo. Porque não dá para ser amado pelo mundo e amar a Deus. Por quê? Porque o mundo odeia a Deus. E se tu estás seguindo as pisadas de Cristo, serás também odiado. Amém? Outra consequência de seguir as pisadas de Cristo: passar aflições. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O evangelho da mentira prega que o crente não sofre, que o crente não adoece, que o crente terá todas as coisas perfeitas. A Bíblia diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele diz que venceu o mundo, ele diz que venceu o mal, que venceu o maligno, e que nós iremos nos alegrar perpetuamente por estarmos com ele. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Não está dizendo na Bíblia que o crente não terá sofrimento, tribulações e aflições. Pelo contrário, teremos sim, mas o crente tem a alegria de saber que Cristo já venceu o mundo. Amém? Irmãos, também para seguir outra consequência de seguir a Cristo é você abdicar de si mesmo, negar a si mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 23. Amém? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Qual é o tema do culto? Seguir as pisadas de Cristo. Para seguir as pisadas de Cristo é fundamental, primordialmente, fazer o quê? Negar a si mesmo. Eu digo a você, é mais fácil negar a Cristo do que negar a si mesmo. Lembra de Pedro? Agora, te digo isso: se tu és crente e está negando a Cristo, irás passar por muitas dores. Então, negue-se a si mesmo. Não se ponha como o centro, e sim como o secundário. Não se ponha como a raiz principal, e sim como a raiz secundária. Negue-se a si mesmo e siga a Cristo. Amém? Aí você diz aí: pastor, peraí, pastor, seguir a Cristo só tem coisa ruim? Eu estou sofrendo tanto. Será? Seguir a Cristo, negando a si mesmo, é ter a alegria e o gozo de ser chamado filho de Deus. 1 João capítulo 3, versos 1 e 2. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não vos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele,
Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amém? Quem segue as pisadas de Cristo tem paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, nós, por sermos filhos e por seguirmos a sua pisada, nos tornamos embaixadores de Cristo. Agora, só torna-se embaixador aquele que segue fielmente as suas pisadas. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Eu citei 2 Coríntios 5, versos 20. Irmãos, para concluir o nosso estudo de hoje à noite, devemos ponderar as nossas pisadas. Para, pensa, analisa. Perceba se realmente você está andando de acordo com a vontade de Deus, seguindo as pisadas de Cristo, despojando-se cada vez mais do velho homem e revestindo-se do novo homem. Efésios capítulo 4, versos de 21 a 24. Para seguir a Cristo, devemos nos despojar do velho homem. Se é que tendes ouvidos e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Seguir a Cristo, seguir as pisadas de Cristo é, literalmente, ser revestido de Cristo e não ter cuidado com a carne, não ter cuidado com o teu momento. Siga Cristo, entrega teu caminho ao Senhor. Para encerrarmos, Romanos capítulo 13, versículo 14. Para andar com Cristo, devemos: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Irmãos, lembre-se que Cristo morreu por nós, deixando-nos o exemplo. E o exemplo que Cristo deixou, todo ele está escrito na Bíblia. Sigamos, pois, a Bíblia. Se tu seguir a Bíblia, você segue as pisadas de Cristo. Se tu não seguir a Bíblia, tu segue as pisadas dos homens. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos capacite cada vez mais para seguirmos as pisadas de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, sabe, no culto, com uma breve oração. Santíssimo Deus e Pai, nós somos gratos por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, que são as causas para não sermos consumidos, Senhor. Essa noite, Senhor, vamos a Ti em oração, te pedir pela jovem Camila lá em Florianópolis, Senhor, filha de Cristina, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela, trazendo novamente para a sua casa, Senhor. Também pela família da irmã Marlene, que o Senhor possa confortar os seus corações. Te peço também pelo pastor Miguel, o irmão Hélio, pastor Anísio, por todos os líderes que tu edificou, Senhor, que tu pôs para a tua igreja, Senhor. Te pedimos também pela saúde do irmão Neto, do irmão José Antônio, do irmão Raul e de todos os teus filhos, Senhor. Te pedimos proteção nesse momento, dessa pandemia, e sabendo, Senhor, que nós, os crentes, somos teus filhos e tu escutas nossas orações, Senhor. Grato, Senhor, em nome de Cristo. Amém.